Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 4 da matéria de Meteorologia Aeronáutica. E o assunto de hoje é calor e temperatura. Vamos lá? Vamos lá, o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito, que ocorre em razão das diferenças de temperatura existentes entre os corpos ou sistemas envolvidos. A temperatura, por sua vez, é uma medida da velocidade com que as moléculas de um objeto estão se movendo. Percebam que são definições diferentes, né? Calor e temperatura são coisas diferentes. Então, a velocidade de agitação das moléculas de um corpo é chamada de temperatura. E para que isso ocorra, é necessário que haja uma quantidade de energia envolvida no processo. E essa energia ela pode ser transferida para um outro conjunto de moléculas, para um outro objeto, né? Então, quando um conjunto de moléculas entra em contato com outro conjunto, desde que haja diferença de temperatura, vai ocorrer então que a energia vai se transferir de um objeto com maior temperatura para o de menor temperatura. E essa transferência de energia, então, é o que a gente chama de calor, tá? Então, quanto mais temperatura o corpo tem, maior será a transferência de calor para o outro corpo em questão. E em se tratando de calor, existe o que nós denominamos em meteorologia calor específico, que nada mais é do que uma grandeza física intensiva que define a variação térmica de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor. Na prática, significa dizer que substâncias diferentes necessitam de diferentes quantidades de energia na forma de calor para ter a sua temperatura modificada, né? E nesse quadro a gente observa exatamente isso, ó. Então, se nós compararmos a água com os demais elementos químicos, nós temos que o calor específico da água é de 1 grau Celsius por grama. Então, olha que interessante. Uma caloria por grama para ter a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Então, olha que interessante, ó. Você pega 1 grama de água, ela está lá com 10 graus Celsius, eu quero levar para 11. Quer dizer, qual a quantidade de energia sob forma de calor que eu necessito? Eu preciso de 1 caloria. Já o álcool, se nós repetirmos a experiência, para elevar em 1 grau Celsius aquela grama de álcool, eu preciso de 0,58 calorias. Então a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura em 1 grau do álcool é menor do que eu preciso da água. Se eu pegar o alumínio como referência, ó, menos ainda, ó, 0,22 calorias por grama para ter a temperatura modificada. Se nós pegarmos o chumbo, 0,031, o cobre, 0,094, o ferro, 0,11. Então, se nós compararmos esses diversos tipos de elementos diferentes, a gente observa o seguinte: qual desses elementos tem o maior calor específico? Justamente a água. A água, então, é aquela que necessita de maior quantidade de calor para ter a sua temperatura modificada, né? Então, essa aqui é uma pergunta interessante, porque ela anda caindo aí nas provas de meteorologia e eles colocam lá uma série de alternativas com elementos diferentes e perguntam para vocês, daqueles ali enumerados, qual possui o maior ou mais alto calor específico, tá? Então, o maior calor específico é a água, ou seja, é a substância que necessita da maior quantidade de energia para ter a sua temperatura modificada. Façamos agora as chamadas escalas termométricas. As escalas termométricas, elas são mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos. Existem vários tipos de escalas, das quais as mais conhecidas são